Olá, coleguinhas, tudo bem? Aqui é o professor Eliseu mais uma vez. Hoje nós vamos começar uma playlist aqui no canal falando sobre física médica básica, física aplicada aí à radiologia, nos cursos de técnico em radiologia, tecnólogo em radiologia, física médica, etc, certo? Bom, então o que nós falaremos hoje nessa primeira aula? Vamos dar uma pequena introdução aos conceitos mais básicos que temos para entender tudo que vamos falar ao longo dos vídeos dessa playlist a respeito da física médica básica. Bom, primeira coisa que precisamos entender é o átomo. Por quê? Porque tudo no corpo é constituído por átomos e, portanto, nós precisamos entender como os átomos funcionam e como as coisas vão interagir com os átomos, certo? Para que entendamos a física das coisas, como as coisas interagem com a matéria, precisamos entender do que a matéria é constituída. O átomo, por definição, é a menor unidade de matéria. O átomo ele foi proposto lá na Grécia Antiga por Demócrito. Depois, muitos anos no futuro, isso foi revisto por Dalton. Dalton criou um modelo atômico e, posteriormente, Rutherford foi provado de fato que o átomo realmente existia, e por último o Thomson, certo? Então, e o Bohr, né? Aliás, então nós temos hoje um modelo atômico que é o modelo atômico de Bohr. Esse modelo que nós vemos do átomo é o modelo atual, é um modelo que representa, né, as partículas que formam o átomo. Então o átomo ele é composto por partículas que fazem parte do núcleo e partículas que orbitam. Essas partículas que fazem parte do núcleo vamos chamar de prótons e nêutrons, e o que orbita esse núcleo são os elétrons. Então os prótons e os nêutrons são partículas que têm carga respectivamente positiva e neutra, né? O nêutron, o nome já diz, ele não tem carga. Agora o próton começa com P, né? Positivo, ele tem carga positiva. E o elétron tem carga negativa. Muito bem até aí? Então, o átomo é composto por um núcleo de prótons e nêutrons e uma órbita de elétrons. Os prótons são positivos, os elétrons são negativos. Os elétrons fazem um movimento de órbita ao redor do núcleo. Os elétrons, eles são bem menor do que as partículas do núcleo, certo? Então, o próton, ele é mais de 300 vezes o peso, a massa do elétron, tá? E aí nós precisamos entender esses níveis de organização do corpo, certo? Porque tudo é feito de átomos, então os átomos são a coisa mais básica ali no corpo. Esses átomos, eles vão formar moléculas, essas moléculas vão formar macromoléculas, organelas, que são os órgãos das células, as células propriamente ditas, os tecidos do corpo, que são estudados na histologia, os órgãos e os sistemas, que são estudados na anatomia e fisiologia. E isso, o conjunto de tudo isso vai formar o corpo humano, tá? Bom, cada átomo é um elemento na tabela periódica, né, que é estudado mais profundamente na parte de química. Então, aqui na tabela periódica você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante. Cada um desses números representa um átomo. E cada um desses números representa, na verdade, a quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo. Tá? Então, o hidrogênio ele é o número 1 porque ele só tem um próton. Tá? O lítio é o número 3 porque ele tem 3 prótons. Beleza? Uma característica específica do hidrogênio, que é o número 1, é que ele não tem nêutron. Ele é apenas um próton sendo rodeado ali por um elétron. Tá? Então, cada um desses elementos da tabela periódica é um átomo com a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons diferente, certo? E eles são classificados de formas diferentes. Aqui cada um faz parte ali
de um grupo específico, cada um vai ter a sua denominação específica. Alguns deles são radioativos, ou seja, eles são instáveis, eles passam por um processo que nós vamos estudar mais à frente, que é a desintegração do núcleo, tá? Esse processo faz com que ele vá se desintegrando aos poucos até se transformar em uma outra coisa. Bom, então, basicamente na tabela periódica nós conseguimos enxergar o número atômico, aqui em cima, que representa a quantidade de prótons, o símbolo do elemento, né, que é a letra que o representa, o nome do elemento propriamente e o número de massa do elemento embaixo. Bom, então, veja aqui esse outro modelo que demonstra exatamente isso. Você tem aqui um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio tem 8 prótons, 8 elétrons e 8 nêutrons, certo? E você tem um átomo de nitrogênio, né? Elemento mais abundante aí da atmosfera, que possui 7 elétrons, 7 prótons e 7 nêutrons, tá? Então, se você for conferir na tabela periódica, o número 7 e o número 8, você vai ver que é exatamente nitrogênio e oxigênio. Muito bem. Por conta disso, nós não temos aí possibilidades de descobrir um novo elemento aqui que esteja entre o nitrogênio e o oxigênio. Não tem como, tá? Porque ou é 7 ou é 8. Não dá para ser 7,5. Tá? Então, nós sabemos exatamente todos os elementos que existem aí a partir dessa classificação da quantidade de prótons, tá? Beleza? Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Então, os átomos, quando eles se juntam, eles vão formar moléculas, como é o exemplo dessa molécula que você vê aqui na sua tela, que é a molécula de cafeína. A molécula de cafeína, ela é uma molécula simples, tem aí 14 átomos, você consegue ver aqui nitrogênio, oxigênio, beleza? Então, essa molécula tem aqui as suas ligações, essas ligações podem ser simples ou duplas aqui, depende da quantidade de energia que você tem nessa molécula. E você tem moléculas maiores, moléculas gigantes, moléculas que são chamadas de macromoléculas, como é o caso da macromolécula do DNA. O DNA é uma macromolécula, tá? E que possui aí tipos diferentes de átomos, tá? Por exemplo, aqui você tem o fósforo, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, que é esse cinza, que é o que mais está presente aqui na molécula do DNA, tá? E essa molécula ela vai carregar aí através das diferentes combinações possíveis, que são milhares de possíveis, milhares não, bilhões de possíveis combinações entre essas moléculas, entre esses átomos aqui de fósforo, hidrogênio, carbono, etc. Essas bilhões de combinações vão dar para nós as informações genéticas da célula. Então, a célula ela vai trazer ali informação genética a partir desse material genético que é o DNA. Tá? Aí você tem o DNA lá no núcleo das células e quando nós falarmos das radiações, a radiação ionizante, ela pode gerar um efeito prejudicial à saúde justamente por afetar essa molécula aqui, tá? Então, quebras podem acontecer nessa molécula por causa do efeito da radiação ionizante, por conta de radicais livres e outras situações semelhantes que podem gerar uma perda de informação genética e causar efeitos como tanto a morte celular, necrose do tecido, como também mutações celulares, como formação de tumores, né? As neoplasias, os cânceres e etc. Tá certo? Então, por hoje é isso aí. Vamos nos ver agora na próxima aula, onde nós vamos dar continuidade nesse tema de física.